O que acontece é o seguinte, especificamente. Eu, particularmente, sou mais adepto de um modo mais oriental, no seguinte sentido. Eu gosto de atender no chão, pela facilidade com que eu fico. A minha postura se torna melhor em relação ao atendimento e alguns pacientes especificamente não reclamam. Não há necessidade, por exemplo, de ser só em maca, tá? São variações. Onde você achar mais confortável para você atender, você atende, tá? Vou ensinar vocês a atender no chão, especificamente, e aí depois a gente faz isso presencialmente na maca, tá? Aí eu vou explicar para vocês. Primeira coisa que eu coloquei aqui é aqueles tapetezinhos de yoga. Eu sei que não dá para ver muito, mas no final da aula eu mostro, tá? Aqueles tapetezinhos de yoga e um lençol, um edredomzinho para dar um conforto maior ao paciente como um todo, tá? Aí o que acontece? Mais uma vez, estou de camiseta para os senhores verem o meu movimento durante o processo, tá? Se eu tivesse com outro tipo de vestimenta, iria atrapalhar a visualização dos movimentos como um todo. O paciente, como vocês já estão vendo, ele está de sunga, tá? E por que eu já deixei o paciente de sunga especificamente? Porque a gente precisa entender como é que a gente prepara o paciente. Então, o paciente como um todo, ele já... A gente já dá as orientações no seguinte sentido: a gente sai do consultório, sai da sala, sai da onde você for atender, pede o paciente já ficar em decúbito ventral com as roupas especificamente. Se for mulher, vai estar de biquíni, se for homem, ele vai estar de sunga. Quando você entrar na sala, o seu paciente já sabe que o procedimento vai começar, tá? Lembrando que a gente já preparou o ambiente em relação à luz, à música, ao cheiro, já está tudo pronto. Então, quando a gente sai, por exemplo, da sala e o paciente já volta, ele já está nessa configuração, tá? Então, o paciente, por exemplo, está de sunga, ok. E aí, o que acontece de primeira logo, né? Nesse sentido, é preferível você pedir paciente ou você ter uma toalha. E ela precisa ser pelo menos uma toalha grande. Por quê, senhores? Eu preciso começar a cobrir da parte do calcanhar para cima. O paciente em nenhum momento pode ficar descoberto, tá? Durante o procedimento, conforme eu for fazendo, é que eu vou descobrindo o paciente. Então, se eu vou trabalhar, por exemplo, a região dorsal, membro inferior continua coberto. Em nenhum momento o paciente pode estar descoberto, tá? Em nenhum momento o paciente pode ficar descoberto. Isso é regra. Então, você já sabe, não pode ficar descoberto. É proibido você deixar o paciente descoberto. Por quê? Porque é um procedimento em que tem essa questão de exposição. Se você deixar seu paciente nesse processo de massoterapia, você, por exemplo, pode sofrer um processo, tá? Então, isso é vetado a você deixar o paciente descoberto. Nesse procedimento, tá? Em alguns outros procedimentos, o paciente vai ficar descoberto, sim, por todo um outro contexto. Mas no contexto de massagem, especificamente, em nenhum momento o paciente pode ficar descoberto. Só fica descoberta a área que você está trabalhando, tá? Isso tem que ficar ciente. Professor, e para a questão de apoio cervical, por exemplo, né? Esse dispositivo aqui que é usado para viagem, você pode fazer com o seu paciente que é igual o que está na maca. Você põe o paciente para botar o rosto aqui, ou você deixa o paciente nessa questão, com o rosto virado para um lado ou para um outro, tá? Esse é um processo. Já tem música, já tem todo um quê? E aí, como eu falei para você, o paciente entrou, você vai começar a atender, tá? Então, vou esticar a toalha para você ter uma ideia e a gente só vai trabalhando conforme, vai descobrindo conforme o paciente, conforme a gente for trabalhando no paciente, tá? Bom, a toalha como um todo cobriu o paciente, né? Pelo menos até uma certa parte. É claro que quando eu começar a fazer o procedimento, eu vou retirar um pouco a toalha. E relembrando,
O paciente não pode ficar descoberto. E aí eu vou dizer, por exemplo, as posições para você ficar, tá? Quando a gente vai atender um paciente, especificamente em massoterapia, ou fazendo massagem clássica, por exemplo, se você for atender no chão, você, por exemplo, vai ficar muito com isso na cabeça, igual fosse uma maca. Ou eu fico do lado esquerdo do paciente, ou eu fico do lado direito. E eu vou dizer a posição. O que que você não pode fazer em posicionamento, lembrando lá a questão de estímulo-resposta, tá? Senhores, eu não posso montar no paciente dessa forma, tá? Professor, por que eu não posso ficar desse jeito? Por que eu não posso ficar nessa posição? Estímulo-resposta. Se você ficar sobre o seu paciente nessa posição, você vai emitir um estímulo ao seu paciente de que você tem, por exemplo, uma conotação sexual. Isso estimula o cérebro do seu paciente a relaxar, mas também, ao mesmo tempo, já prepara. Então, doutora Charlene, esse tipo de posicionamento no paciente não funciona, tá? E não pode acontecer. Mas aí a doutora Larissa diz o seguinte, professor, eu quero fazer massagem no mozão. Posso montar nele? Pode, porque é o seu namorado. E aí você pode montar? Pode. Qual é o efeito fisiológico? Você relaxa, vai relaxar a musculatura do seu namorado, mas ao mesmo tempo, o sinal que você vai emitir ao cérebro e ao sistema nervoso do seu namorado, doutora Larissa, é que vai ter, por exemplo, um cunho sexual depois. Primeiro, por causa dos movimentos e por causa dessa proximidade, o corpo relaxa, mas ao mesmo tempo já se prepara, por exemplo, para uma possível atividade sexual, tá? Essa é a razão, senhores, de a gente não montar no paciente, tá? Aí, se você montar, por exemplo, doutora Pamela, inadvertidamente no seu paciente, ele pode lhe processar por assédio, tá? Porque isso não é o procedimento adequado para um atendimento de massagem. Todo mundo entendeu isso? Vou começar os procedimentos, tá? Especificamente, então, a gente fica de lado, normalmente do paciente, e eu vou ficar do lado esquerdo por causa da gravação da aula, tá? E aí eu vou explicando para vocês o processo. E aí vocês vão vendo como é que funciona todo esse desenvolver. Depois disso, os senhores assistam de novo o vídeo e repitam exatamente o que eu vou fazer em outra pessoa, tá? Precisa fazer? Precisa, senão os senhores não terão prática. Professor, posso fazer esse procedimento com creme? Pode, já expliquei para vocês sobre isso, tá? Mas eu hoje vou fazer com óleo especificamente, tá? Prefiro o óleo da Boticário especificamente, porque ele não é pegajoso, ele não tem um cheiro desagradável e o deslizamento com ele se torna muito mais fácil, tá? Você não vai besuntar o paciente no sentido de besuntar para ele ficar pegajoso em creme, não é necessário. A gente vai aplicando o creme conforme a gente vai vendo a necessidade de acordo com a resposta do paciente. Mais uma vez eu vou reiterar. Nós precisamos lembrar que isso é uma interação sistema nervoso, tá? Em que eu dou um estímulo e pego uma resposta. Então, eu vou fazendo a adição de óleos ou creme conforme a resposta da pele do meu paciente, tá? Alguns pacientes que são muito desidratados, por exemplo, doutora Clara, o organismo absorve muito, mas depois ele joga tudo isso e fica muito oleoso. Então, eu tenho que ter cuidado nesse sentido, tá bom? Então, vamos lá, senhores. Precisa aquecer a mão? Precisa.
Senhores, mais uma vez, tá? Abram um áudio para tirar dúvida, porque eu não posso ficar vendo aqui o que vocês estão escrevendo. Doutora Aline, pode, mas a cama eu não aconselho porque o colchão é muito fofo. Então tem que ser uma estrutura maleável, tem que ser rígido, por exemplo, mas não pode ser tão fofo. O colchão, ele tem esse problema que você vai afundar. Então a gente vai para uma maca e coloca isso, ou a gente coloca um futon, por exemplo, no chão, tá? Nesse sentido, sim. Deixa eu explicar para vocês. Deslizamento, tá? E aí eu fiquei um pouco sobre o paciente para a gente poder aplicar um pouco mais de força. Não sei se todo mundo conseguir visualizar as direções da mão, base da coluna, ao chegar no trapézio, eu abro mais um pouco a mão, tá? Vou repetir e eu vou dar seguimento. Doutora Aline, quando for assim, a senhora abre o microfone para eu poder ouvir, tá bom? Senão eu não consigo, eu estou muito distante para ver o computador. Vamos lá, senhores. Professor, dessa posição que o senhor tá aí, força a coluna da gente. Oi? Essa posição que o senhor tá aí, a coluna da gente não fica forçada? Não, doutora, não fica. Ok. Mão em punho fechado, tá?
Doutora, abra o seu microfone, senão eu não consigo parar a aula para ver todas as questões. Não é movimentos fortes, necessariamente, tá, doutora Luiz? A ideia é que eu preciso atingir musculatura. Então, eu preciso aplicar uma força necessária para movimentar tecido. E eu não... Professor, Oi. Professor, esse Oi. tipo de massagem que o senhor está fazendo é um tipo de massagem relaxante, né? Sim, é esse o Ah, intuito. Na verdade, a massagem especificamente vai ser relaxante. E aí, a alternância dos movimentos especificamente tem que ser de maneira... Eu começo de maneira superficial, tá? E aí eu preciso, por exemplo, depois imprimir um pouco mais de força, porque eu preciso atingir as musculaturas mais profundas, tá? Não é força suficiente, senhores. Eu sei que parece, por exemplo, que tem muita força, mas não. É uma força suficiente para eu movimentar tecido, tá? E aí a ideia nessa questão especificamente, se eu ficar só superficialmente, não tem efetividade. O início dos movimentos são superficiais, mas conforme eu vou fazendo, eu preciso ir aprofundando um pouco mais, tá? E aí, doutora Luiz, a gente tem que lembrar que nas escápulas a gente tem os romboides. E para eu poder atingir os romboides nessa questão de profundo, eu preciso fazer esse movimento para poder relaxar a escápula e eu conseguir atingir os músculos, tá? Especificamente. Tem que lembrar que a função da massagem como um todo vai ser relaxar o paciente. Então, eu não posso só ficar nos músculos superficiais, tá? Então, a ideia, doutora Poliana, é essa. A gente alterna movimentos superficiais, depois a gente imprime um pouco mais de força na questão de deslizamento para poder movimentar os tecidos de uma maneira como um todo subjacente, tá? Essa é a ideia como um entendi. todo. professor, na região lateral, quando o senhor estava com o punho cerrado, é preciso inserir um pouquinho mais de força ou só deslizar mesmo? Não, presta atenção. Eu não imprimo força. Eu não sei se vocês conseguem, eu vou ver se vocês conseguem visualizar a diferença da força do movimento, por exemplo, com os meus braços especificamente. Eu vou fazer para vocês o que seria o movimento, né? E o que seria um movimento com mais força. Vocês vão ver que, por exemplo, principalmente região deltoide, a gente faz mais movimentos. Mas aí, doutor, é o seguinte: quando eu vou para movimento de punho fechado, é que eu já estou imprimindo um pouco mais de força para atingir os músculos mais profundos. Por quê? Voltando lá, doutora Poliana, eu comecei o deslizamento superficial, então eu peguei aí parte do trapézio, parte do latíssimo do dorso. Só que tem musculaturas, por exemplo, como os eretores da espinha, que são um pouco mais profundos. Como eu já movimentei o tecido de cima, eu consigo, depois desse movimento, com um pouquinho de força, em punhos fechados, por exemplo, eu consigo me aprofundar e atingi-los como um todo, tá? É essa a ideia. Só que eu não coloco muita força, gente, porque se eu botar muita força, o paciente ele vai sentir e ele vai fazer um movimento contrário de retração de escápulas, ele vai dizer assim, olha, isso está doendo, tá? A ideia não é essa. Quais são as outras dúvidas? Vamos lá. Professor, Oi. aí no caso assim, né? Nessa situação, o paciente ele está deitado no chão. E aí o senhor teve que fazer teve que ficar em cima dele sem encostar nele, digamos assim, né? E Sim. essa posição que o senhor fez é cansativa? Não, ela é muito melhor do que eu ficasse, por exemplo, num atendimento em maca, do lado. Porque eu tenho que fazer todos Ah, esses movimentos. Só que por que eu gosto de fazer isso? Porque, como vocês viram, eu fico em cima do paciente. E isso, por exemplo, não prejudica. Eu não sinto dores no ombro, eu não sinto dores em região de punho, como eu não sinto região na coluna. Parece que causa dores, mas não. É uma questão biomecânica. Eu fico quase numa posição de agachamento em cima do paciente, mas eu consigo ter domínio da força dos meus... Porque a força, senhores, especificamente, doutor, não é punho. O segredo da massagem não é punho. Eu uso o membro como um todo. É a minha impressão de força, quando eu imprimo força no paciente, não é punho, é o membro superior inteiro. Por isso que essa posição, doutora Poliana, me facilita a não, por exemplo, causar lesões no meu punho, causando força demais. Se fosse um paciente muito mais musculoso, por exemplo, tivesse musculatura mais rígida, eu tenho que colocar um pouquinho mais de força. Então, nesse sentido, eu consigo, por exemplo,
atingir a técnica sem me prejudicar, tá? Então, eu consigo, por exemplo, nessa posição, ser um pouco mais efetivo do que na maca. Porque na maca não dá para eu subir. Dependendo do paciente, eu não consigo subir, tá? Não Entendi, necessariamente... professor. Obrigado. Não necessariamente, doutora, para ficar mais paralelo, mas eu consigo ter mais agilidade, eu consigo dar mais uniformidade nos meus movimentos, tá? Os senhores vão ter essa comparação entre atender um paciente deitado e atender um paciente na maca. Vocês vão ver como a nossa mobilidade é muito maior com o paciente. Vocês viram, por exemplo, que eu fiz transições muito rápidas de movimentos, sem precisar fazer aquele contorno da maca como um todo. Eu só fiz passar o paciente, tá? Professor, o paciente percebe isso? Não, porque ele já vai estar de olho fechado, a semiluz, tem o cheiro, tem a música, ele já vai estar em outro momento. É eu que vou estar fazendo todo esse processo, tá? Vamos lá, senhores. Mais dúvidas que eu preciso mostrar como é que a gente vai fazer a questão do movimento da coluna. Aí é o seguinte. Nos corpos espinhosos das vértebras, o movimento, senhores, é com o polegar. E é contrário. Enquanto um sobe, o outro desce. Vocês vão ver que eu vou fazer esse cruzamento, tá? Um dos outros movimentos também que eu não falei, mas vou mostrar para vocês. Na verdade, eu fiz e não falei, mas eu vou fazer de novo. É o movimento em S, em que a gente faz com a mão exatamente isso. A gente vai deslocar o tecido, tá? Movimentos. Enquanto uma mão sobe, a outra desce. Qual é a função disso, doutora Poliana? Eu consegui fazer essa dissociação dos tecidos como um todo. Eu consigo promover mais relaxamento como um todo, tá? Eu vou repetir os movimentos. E aí o que eu quero que vocês percebam é que eu não posso tirar a mão do paciente. Tá? Em nenhum momento de mudança de movimento, eu tiro a mão do meu paciente. E aí eu vou contar para vocês o seguinte. O primeiro movimento obrigatório é o deslizamento superficial. Então, eu faço lá pelo menos de 8 a 10 vezes esse movimento, troco os movimentos e antes de trocar o movimento, eu volto para o deslizamento, tá? Vocês vão ver o tempo inteiro que eu deslizo uma, duas, troco de movimento, faço os movimentos, volto de novo para o deslizamento, mudo de novo, porque esse é um processo o tempo inteiro. A repetição do deslizamento precisa acontecer pelas 4 razões específicas. Aporte sanguíneo, diminuição da dor referida, diminuição da dor local, tá? E a questão da motilidade intestinal, tá? Então, eu preciso estar com isso na mente. Vou repetir todos os movimentos, incluindo agora o processo dos corpos vertebrais, tá? Processo espinhoso. Então, o mesmo movimento. Enquanto um polegar sobe, o outro desce. Da base do sacro até a região occipital. Tá bom? Fala, doutora Poliana. Professor, Ah. se no caso, assim, eu tô fazendo a massagem, né? E aí, por um momento eu paro, eu tiro minha mão. O que é que isso vai interferir? O processo de estímulo-resposta no seu paciente. Diminui essa questão, tá? Porque você começa um processo de interação em tudo isso e a justificativa que a gente tem escrita é que você acaba rompendo esse elo aí, porque você já começa o processo, porque a gente não pode tirar a mão especificamente. A partir do momento que você tira a mão, a ideia é que você acabou o movimento, tá? E aí o corpo consegue, por exemplo, responder que aquele processo finalizou, porque a gente não tira a mão o tempo inteiro. Uma vez que eu coloco a mão no paciente, eu não posso mais ficar tirando. Não é que você não pode, mas o tempo de você retirar a mão não pode ser muito grande, tá bom? Fala, doutora Sara. Entendi, professor. Obrigada. Nada. Fala, doutora Sara. Bom dia, professor. Bom Bom dia. dia. Professor, em questão do paciente que está deitado no chão, interfere ele estar com as pernas cruzadas ou as pernas descruzadas? Interfere. As pernas não podem estar cruzadas. Entendi. Tá bom, professor. Obrigada. Porque assim, Sara, doutora, deixa eu lhe explicar. Lembre-se de novo, é estímulo, resposta. O fato de meu paciente estar com as pernas cruzadas, por exemplo, isso é um indicativo do próprio sistema que ele não está relaxado, ele está em alerta. As pernas precisam estar descruzadas por causa dos estímulos que eu vou fazer. Primeiro, porque eu vou trabalhar também a região de inferior, que eu não vou fazer essa aula hoje. Estou ensinando vocês a fazer da base da coluna para a cabeça. Depois eu ensino vocês a fazer com o paciente de forma completa, incluindo o membro inferior, tá? Por isso que as pernas não podem estar cruzadas. No início, vocês viram que ele estava com a perna cruzada, eu descruzei, tá?
Porque eu preciso que ele esteja... Eu preciso dar esse estímulo ao sistema como um todo de que o processo vai ser de relaxamento. Mais algumas dúvidas, senhores? Eu posso prosseguir. Doutora Poliana, doutora Sara, doutora Luísa, todo mundo está ok? Professor, professor. nesse momento de deslizamento, eu consegui perceber um ponto de tensão. Eu preciso me preocupar com o ponto de tensão? Ou preciso... Desculpa, você percebeu um ponto de tensão aí? Aí é preciso continuar a sessão de deslizamento ou tem que tirar aquele... Você passou, muito obrigado. Você deslizou, achou um ponto lá de tensão. Quando você voltar, você foi, né? Você voltou, aí você concentra o seu processo de deslizamento no ponto de tensão. Você vai começar a deslizar um pouquinho mais, você vai dar um pouco mais de atenção àquela área em específico, e aí você imprime um pouquinho mais de força. E depois você volta ao movimento como um todo para saber se aquele ponto de tensão já foi desfeito. Tá? Ah, entendi. Obrigado, O senhor poderia demonstrar para a gente, professor? O quê? Como funciona um possível ponto de tensão? Sim, por exemplo, na hora da massagem, detectar... Porque o senhor disse que a gente não pode parar, né, em momento algum. Vocês não viram, não, quando eu demorei num ponto específico ali de tensão? Vocês conseguiram perceber, não, que eu parei Eu percebi. específico? Que eu parei num ponto Eu percebi, professor. O ponto de tensão, principalmente nas escápulas. Conseguiu perceber, doutora Poliana, que eu parei num ponto ali, doutor Harrison? Que o senhor fez mais força, né? Não necessariamente, eu dei uma tensão maior ali. Eu vou repetir porque eu sei os pontos de tensão. E eu vou repetir para vocês como é que a gente faz, tá? E aí, ó, prestem atenção. Eu vou fazer de novo todo o processo, tá? Vamos de novo. Eu vou, como se eu fosse iniciar o procedimento como um todo. Eu vou fazer todos os procedimentos, mas eu vou incluir os movimentos da coluna. E aí, onde eu parar mais, já é a dica, tá? Onde eu me deter mais no deslizamento, e vocês verem que eu vou fazer o deslizamento, depois eu faço mão em punho, é onde tem um ponto de tensão. Tá? Aí vocês vão ver como é que... Vocês irão visualizar como é o procedimento de desfazer esses pontos de tensão ao longo do procedimento. Tudo bem? Tudo bem, professor. Obrigada. Beleza, qualquer coisa, grita depois, tá, doutores? Pode gritar que eu volto depois. Tá bom. Concentrar.